José Dirceu nega a existência do mensalão, diz que é amigo do presidente Lula e, mesmo afastado, se considera parte do governo. E quem me conhece sabe que eu sou honesto. Evidentemente que a oposição faz campanha, né? Que eu sou ladrão, que eu sou corrupto, né? E hoje mesmo eu tive que ouvir os gritos dos tucanos que estão bastante nervosos com a derrota, né? Quando eu fui votar, entendeu? José Dirceu ganha vida hoje como advogado e consultor. Ele atende neste escritório da Vila Mariana, bairro de classe média da Zona Sul de São Paulo. Na entrevista, José Dirceu disse que não é um homem rico e que precisa trabalhar muito. Tem que trabalhar para me sustentar, e duro, trabalho 12, 14 horas por dia, não tenho poupança, não me sobra nada. O único bem que eu tenho é uma casa. José Dirceu confessa, sentiu o golpe da perda do mandato. A minha vida era o PT, né? E o governo do Lula era o meu sonho, o sonho da minha vida. Evidente que para mim foi muito difícil. Ele admite ter cometido erros, mas nega que o governo tenha comprado votos no Congresso, o chamado mensalão. O governo aprovou na Câmara e no Senado e não foi com mensalão, porque isso é uma mentira, nunca houve isso. O que houve foi recurso que o PT repassou para outros partidos, uma parte desse recurso de Caixa 2, é verdade, está aprovado. Mesmo cassado, José Dirceu não se sente fora do poder. Eu até hoje me considero do governo, porque é um governo que eu defendo, que eu sinto. E é com os olhos no governo que ele dispara. Houve erros na política de reforma agrária no primeiro mandato de Lula. Você está gastando bilhões de reais por ano na reforma agrária, você não está gastando centenas de milhões de reais, está gastando bilhões. Então, essas propriedades depois são cooperativas, são produtivas, elas rendem, essas famílias se tornam independentes do Estado. Isso é um caminho, porque nós temos outros caminhos, que é o crescimento do emprego, que é o assentamento via programas como o biodiesel e também a reforma agrária. Mas a reforma agrária precisa avançar para cooperativismo, precisa avançar para ter capitalização e para vender a sua produção e ter rentabilidade para reinvestir, para melhorar a produtividade. Senão nós criamos 500, 600 mil propriedades que vão viver de autossubsistência e de recursos públicos. Não é esse o objetivo da reforma agrária. Para Dirceu, o segundo mandato será de um governo mais experiente. Reconhece o esforço na criação de empregos, mas afirma que a meta precisa aumentar. Lula criou, o Brasil, na verdade, criou uma média de 1.300.000 empregos por ano. Eu diria que o Brasil precisa de 2 milhões de empregos por ano. Para o ex-ministro, a acusação de compra de dossiê contra o PSDB não vai atrapalhar o novo mandato. Pode haver alguém mais afoito que queira levar para um terceiro turno, tentar judicializar, tribunalizar, vamos dizer assim, a disputa política no Brasil, mas não acho que a sociedade aceite isso. José Dirceu diz estar confortável e que não foi arrogante no cargo de ministro. Eu não diria que eu sou arrogante. Eu diria que, eu já disse, já repeti, que eu tenho um modo peculiar de reagir à incompetência e de reagir àquilo que não é feito. Eu geralmente assumo e faço. Outras opiniões de José Dirceu. Os governadores tucanos Aécio Neves e José Serra. São as duas maiores lideranças do PSDB, prováveis candidatos a presidente da República. São duas grandes lideranças e devem ser respeitadas como tal. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio de Mello. A presidência do TSE muitas vezes deixou a desejar pelas declarações que dá, mas aí cada um tem que julgar. Não digo que ele comprometeu a presidência do TSE ou comprometeu o TSE, mas acredito que muitas vezes se excedeu nas declarações. Roberto Jefferson, o ex-deputado que denunciou o suposto esquema do mensalão. Roberto Jefferson é réu, confesso, né? Corrupto, confesso, né? E merecia o título do grande mentiroso da história recente do Brasil. O presidente Lula. Sou amigo do Lula, mas nunca coloquei a amizade à frente das questões políticas partidárias, nem de governo, e nem eles. E no Jornal da Record, logo mais à noite, você terá trechos inéditos desta entrevista de José Dirceu.